Aqui, deixa eu ver. Começou a gravar? Sim, está gravando. André, agora a palavra é sua, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Eu acabei interagindo mais com a Nath e com a Mi e a Rafa, né? Uhum. E é um prazer aí o convite de vocês para participar. Eu nunca fiz um meetup assim virtual. Vamos ver como que eu me saio também. Novidade para mim. E aí, só para me apresentar um pouco. Então, eu sou o André Suman. Eu trabalho com ágil desde 2011. Eu tive o primeiro contato com práticas ágeis, com agilidade, na Matera de Campinas, lá em 2011, mas eu já trabalhava na Matera desde 2006, quando eu me formei. Eu fiquei quase 12 anos trabalhando lá na Matera, então com desenvolvimento e tal. Aí depois conheci Scrum como parte do Dev Team. Daqui a pouco eu achei interessante e me aventurei de Scrum Master ali. Também era no começo, então ninguém sabia muito bem como que as coisas deveriam acontecer. Eu fui estudando um pouco por fora e acabou que eu, num dado momento, fui saindo da carreira técnica e me especializando mais no papel ali de Scrum Master, em práticas ágeis. Conheci outras coisas, a empresa também foi colocando agilidade no seu plano estratégico e aí eu me tornei Agile Coach lá. Aí eu e o Reinaldo Chimizo, que vocês devem conhecer também, nós éramos os dois Agile Coaches da Matera até o início de 2018. Aí no início de 2018 eu vim para São Paulo e entrei na BRQ como Agile Coach do Banco Santander. Então tem alguns, estou vendo alguns colegas, alguns pares meus aqui no Zoom, acho que a Sandra está por aqui e tal. Então, eu sou um dos Agile Coaches que atende lá o Banco Santander. E assim, se for falar de ágil em escala, beleza, lá tem 220, não são pessoas, 220 times. E mais de 3.000 pessoas envolvidas com tudo isso, então a gente tá lá, né, tentando fazer isso, o grande navio cargueiro se transformar em pequenos jet ski, né? Para a coisa ficar mais ágil. E aí hoje, então, a gente vai falar de entrega de valor. O tema foi entrega de valor, mas as meninas me falaram o seguinte: você tem que falar daquela sua Kanban Picture que todo mundo gosta. É pré-requisito para você participar aqui, que você fale da Kanban Picture que o pessoal gosta e conversa e tal. Então, o que na verdade eu vou fazer? Eu vou tentar linkar uma das formas que eu tenho trabalhado com alguns times no Santander para entregar valor, ligado ao método Kanban, né? Então, primeiro, o que é o valor, né? Eu entendo que está muito dentro da nossa entrega de serviços. A gente entrega, na verdade, o que a empresa faz. Se você entrar no site de cada empresa, você vai ver lá, umas fazem empréstimos, outras oferecem soluções para RH e etc. Na prática, o business da empresa, o que ela entrega, o valor que ela entrega, é o que você entra no site dela e consegue ver lá que é o que ela vende ou o que ela fornece, né? E isso que é um serviço. Então, tudo que está dentro do Santander, ou tudo que está acontecendo dentro do Santander, se vocês olharem, é o que tem lá no Internet Banking do Santander, investimentos, empréstimos, etc. Tudo, na verdade, né, por mais que tenha coisas internamente que o cliente não enxergue, mas o objetivo é se vender mais, emprestar mais dinheiro, ganhar mais dinheiro, etc. E assim é com todas as empresas. E essa que é a entrega de valor, baseada numa entrega de serviço. Bom, num cenário desse que eu acabei de comentar, acho que é um pouco óbvio que com 200 e tantos times você não vai ter o mesmo contexto para todos, né? E é nisso que, desde que eu entrei no banco, tenho conversado com algumas pessoas e a gente está pegando alguns contextos onde, a princípio, o Scrum não se encaixa por uma questão dos pré-requisitos para que o Scrum funcione, né? Um lote de tarefas para trabalhar pelas próximas semanas, que seria a sprint, a gente ter fechado ali numa planning quais são
as entregas que a gente vai fazer durante aquele sprint e tal. Então, tem um monte de cenário que a gente não consegue cumprir com esses pré-requisitos para que o Scrum funcione. E aí que a gente entrou com o Kanban. Por quê? Porque o Kanban não é um framework, ele é um método evolucionário. Então, a gente vai lá, entende como o time está trabalhando, como ele faz hoje, e a gente vai evoluindo baseado nisso, né? Entregando valor no fluxo ali. Acho que isso é até uma coisa importante que ela muda a chave na cabeça da gente em algum momento, que é, entenda que Kanban não é uma coisa que você vai lá e você instala e é um processo para o time trabalhar. Na verdade, ele é um método para evoluir, não um método para ficar trabalhando, né? Não existe implementação Kanban uma igual à outra. O Kanban ele é igual no sentido de que todos os Kanbans de todos os times geram evolução. É um método que gera evolução, e não o jeito que eles trabalham. Mas a gente tem que partir de algum lugar. E de tanto ter que explicar para os times mais ou menos como que a coisa funciona, como que a gente pode iniciar com o Kanban, eu criei, então, aqui o pessoal me pediu, que é a Kanban Picture. Deixa eu abrir ela aqui para vocês. Estão vendo minha tela? Sim? Sim. Então, o que eu tenho feito, eu tenho trabalhado com times que estão conseguindo entregar valor, trabalhando, ou pelo menos iniciando o trabalho, com base nisso aqui. Então, o objetivo da Kanban Picture é ser um único slide onde eu consigo sugerir superficialmente como um time pode iniciar o seu trabalho com Kanban. Então, beleza, o time vai começar do que ele tem hoje, né? Ele vai ter alguns poucos dias ali para se adaptar mais ou menos ao que eu vou apresentar, e aí ele segue de forma evolucionária, tá? Então vamos lá para a explicação do Kanban Picture. Vocês vão me falando aí a respeito do tempo, tá, Mi? Se estiver demorando demais, tal. São 8h15, eu tenho até que horas? Até 8h30? Eu tinha colocado até 8h50, né? Porque eu achei que a apresentação ia demorar mais, então você tem tempo. Pode falar. Tá, a gente está começando antes, mas vamos lá então. Vamos lá. Essa imagem eu tento sugerir como que é um dia a dia de um time Kanban, e para quem já é um pouquinho mais avançado aí, já trabalha com um KMM, né, conhece o Kanban Maturity Model, um time que vai estar ali entre o nível 1 e 2 ali do KMM, alguma coisa parecida com isso, tá? Tá minimamente estruturado. Então vamos lá. A primeira coisa é, o que flui num quadro Kanban? O que flui num Kanban são itens funcionais. E esse é o primeiro link que a gente faz com o tema da nossa conversa, que é, são coisas que geram valor. Então, embora você tenha coisas que você tenha tasks, né? Você pode fazer subtarefas para construir um item de valor, mas o que você enxerga no quadro é o item de valor em si. Por quê? Porque a hora que você colocar o card lá e trabalhar nele e chegar no pronto, significa que foi colhido algum benefício pela área de negócio. Ou um erro foi corrigido, ou uma nova funcionalidade foi implantada. É uma coisa que gera valor em si. Então, a primeira coisa para que eu converso com os times é, eu entendo que às vezes no quadro, se eles já estão usando um proto Kanban ou alguma coisa do tipo, eles têm um monte de tarefa. E aí criar a tabela do banco de dados, fazer a tela, tal. A gente faz uma limpa, a gente agrupa tudo e fala qual é o item funcional que a gente está colocando aqui, que a hora que chegar no pronto gera um valor. Uma outra forma de pensar ou de explicar é uma história do usuário, né? O propósito da história de usuário, como a gente aprende, é um item ali que gera valor. E por que tem os animais ali? Bom, se você quer um cachorro, você não quer o esqueleto do cachorro. E se você quer um cachorro, você também não quer a pele do cachorro. Você quer o cachorro inteiro. O cachorro late, o cachorro vai brincar com você, etc. Então, um item funcional é um animal. E entre cachorro e camelo, tudo é animal. A gente evita os ratos e evita os elefantes. Eu não sei de quem é essa frase, mas o que ela quer dizer? Embora haja variabilidade no tamanho das coisas que nós fazemos, tem tela que
tem 5 campos, tem tela que tem 7 campos, às vezes a gente tem um relatório, às vezes a gente tem uma tela com um cálculo, às vezes a gente não tem nenhuma tela, a gente está desenvolvendo um serviço que transmite dados ou alguma coisa assim, ou um login que seja. Tudo isso no software, se você pensar lá no seu time, os tamanhos são diferentes? São diferentes, mas tudo está mais ou menos dentro de uma coisa que se faz entre 1 e 4 dias, 2 e 5 dias. É aquela coisa, né? Pensa numa sprint, quem trabalha com story points, né? Quantas vezes vocês pontuam uma história entre 3 e 8? Na grande maioria das vezes eu acredito que é isso, né? Tem algumas histórias pequenas, tem algumas histórias grandes. Mas a gente consegue, aí a gente pede até uma habilidade do PO para isso, e conversas do time podem ajudar isso, que o tamanho das coisas que a gente faça não tem um tamanho muito variável, embora a gente aceite que ele é variável. Então, entre cachorro e camelo, é tudo animal. A gente evita rato, evita elefante. Se a gente fosse um fast food, né? Entre fazer batatinha e fazer um hambúrguer, é tudo fast food. Mas a gente não serve um coelho recheado com nozes e etc. Entendeu? Então, essas coisas muito extremas é que atrapalham e também atrapalham a questão do uso de métricas, né? Mas beleza, então o recado aqui importante é, o que vai fluir no quadro Kanban são as histórias. É um item que a hora que ele chegar no pronto, ele gerou um valor. E em que momento esses itens entram para desenvolvimento? No Kanban, a gente chama isso de replenishment, que é o reabastecimento. O Kanban é um sistema puxado, né? Você desenvolve e o momento de puxar coisas novas é quando você consegue absorver uma nova demanda para desenvolvimento. Pensa numa linha de produção. Se você tem na fábrica lá da Toyota, né, que a gente se inspira tanto, se você tem lá na fábrica da Toyota algumas partes do carro sendo montadas por robôs, só dá para entrar um outro carro para iniciar a montagem depois que o robô que estava montando liberou o espaço. Senão vai ficar um monte de peças jogadas uma em cima da outra. Então é o mesmo princípio aqui. O nosso trabalho costuma ser um pouco empurrado, né? Alguém chega e vai mandando fazer, mas isso não é bom. O que é bom é a gente vai desenvolvendo, a hora que isso deu lugar, entra uma nova coisa para ser desenvolvida. E entrar uma nova coisa é o replenishment. Então é o reabastecimento. E o replenishment, ele é um casamento. Essa analogia do casamento, o próprio David Anderson, que é o criador do método Kanban, que fez. Eu fiz replenishment faz 2 semanas, ó. Thaís, eu te amo, meu primeiro webinar de aliança. O replenishment é o casamento por quê? Qual a analogia que o David fez? Dá para desfazer um casamento? Bom, se não for o meu, dá. Legalmente dá, né? Só que normalmente desfazer um casamento é uma coisa que ninguém faz pensando em desfazer. E você sabe que se precisar desfazer, né, dá um trabalho ali, na maioria das vezes não é bom o que acontece ali no momento. E isso é o recado que a gente passa para os POs no sentido de, se a gente se comprometeu com a demanda, a gente está assumindo um compromisso como a gente assume num casamento, para ir até o final. E se por acaso precisar desistir, saiba que isso gera problemas ou pode ter algum desperdício ali do ponto de vista de fluxo, né? A gente está preparado para fazer uma coisa, investimos tempo, começamos a trabalhar e aí a área de negócio desistiu. Então é mais para fazer uma analogia assim de que, para evitar que a gente sempre fique se comprometendo com coisas que a gente não tem certeza. Tenha tanta certeza para se comprometer com uma demanda no fluxo de desenvolvimento quanto você tem quando você escolhe a sua esposa ou o seu marido, né? Quando você vai casar. Tá? Então essa é a analogia que o próprio David fez com o casamento. Bom, e aí você casou com a demanda, ela começa a fluir aí, ela está aí no seu fluxo. Aqui eu desenhei um fluxo de exemplo, né, o para dev, em dev, para teste, em teste, mas cada time tem que desenhar o seu fluxo de valor. E aí diariamente a gente faz uma Kanban Meeting, que é uma daily, né, recentemente não, mas faz algum tempo, o nome que o David dava era Daily Meeting mesmo, mas mudou para Kanban Meeting porque percebeu-se que em alguns contextos pode ser que não faça sentido chamar de daily, pode ser que se faça 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, mas eu entendo que no contexto de software é importante a gente fazer todo dia, a gente até já tem esse hábito, né, a maioria das pessoas. E como que a gente faz a Kanban Meeting?
Esse é um formato que eu estou sugerindo, inclusive para times Scrum ou para qualquer time que faça uma daily. Por quê? Ele privilegia o fluxo de trabalho e não as pessoas. A maioria de nós aprende a fazer daily falando assim: o que você fez ontem? O que você vai fazer? Tem alguma coisa te bloqueando? Responde as 3 perguntas lá. Isso vira um tremendo de um status report e ninguém presta atenção de verdade se o objetivo está sendo atingido, né? As pessoas simplesmente estão falando o que estão fazendo, ou se tem algo bloqueando. Esse sentido que eu coloquei aí do microfone da direita para a esquerda é sugerir que a daily do Kanban não seja perguntando para as pessoas, seja perguntando para os cards e seguindo a ordem da direita para a esquerda. Por quê? Porque os cartões, né, os itens, então a gente passa por cada item e pergunta qual item. O que precisa para você ir para a próxima etapa? O que precisa para você ficar pronto? Ou alguma coisa do tipo. E aí a pessoa que está envolvida com aquele cartão fala. Então, primeiro que fica todo mundo ligado, né? Porque você fala em momentos alternados da daily, você não fala só uma vez e depois esquece, né? E isso privilegia a gente tentar atacar primeiro as histórias que já estão quase prontas. É o famoso para de começar, começa a terminar, né? A gente fala tanto no Kanban. Bom, diariamente, então, vamos fazendo esse alinhamento, vamos tentando privilegiar o fluxo. E aí vamos ter coisas prontas em um determinado momento. O que é o pronto, ou ali o demo? Se fosse no Scrum, quando a gente tem coisas prontas, a gente faz uma review. A gente apresenta para os stakeholders, a gente mostra para os interessados no produto o que a gente produziu, qual é o feedback e tal. No Kanban, eu estimulo o pessoal a também faça isso. É importante que o stakeholder veja, que as pessoas interessadas vejam o resultado que vocês estão fazendo, mas a gente não tem um time box. A gente não está trabalhando com um intervalo de tempo. Então, quando que vai ter demo? Quando a gente vai apresentar as coisas? Quando tiver um pacotinho pronto para ser apresentado. Então, a coisa fica mais sob demanda. Se essa semana a gente entender que já entregamos uma série de funcionalidades que faz sentido explicar para alguém, marcamos uma demo, marcamos ali como se fosse a review, apresenta isso e depois, quando tiver mais coisa pronta, a gente apresenta de novo. Buscar um fluxo de formato sugerido, e a review é essa demo que a gente faz quando tem coisa pronta para mostrar. Não podemos nos esquecer da retrospectiva. Como o Kanban é um método evolucionário, então super importante ter as retrospectivas. Eu tenho estimulado os times a fazendo uma cadência regular ali, de cada 2 ou 3 semanas, fica até muito parecido com a cadência que os times Scrum fazem, né, uma sprint, então sempre ali tem retrospectiva a cada 2, 3 semanas. Agora vamos para as coisas um pouquinho diferentes aqui, e que aí sim trazem práticas do Kanban mais efetivamente. Limitar o trabalho em progresso. Então, no quadro, a gente define os limites do WIP, né? O WIP é WIP, né? Então, limitar o trabalho em progresso. Isso também ajuda com o para de começar, começa a terminar. Aqui eu coloquei números de exemplo, né? A experiência tem me mostrado que se o seu time é bastante multidisciplinar, se as pessoas conseguem transitar bem entre desenvolver, testar, fazer tudo o que precisa ser feito para construir uma tarefa, vale mais a pena você ter um limite de WIP para o seu quadro todo, que afinal das contas todo mundo consegue atuar em qualquer coluna ali do quadro. Se você tem um time mais de especialistas, normalmente quem desenvolve não consegue ajudar muito no teste, ou vice-versa, aí a gente pode limitar por coluna mesmo, tá? É uma sugestão aí. Além disso, sentido único. Isso aqui, quando eu aprendi, quando eu estava começando com Kanban, foi uma das coisas que mudou a minha vida, assim, de, poxa, agora faz sentido. Não se volta cartão no fluxo. As coisas, elas vão passando por etapas de desenvolvimento, teste e etc. E ela só muda de coluna quando alguém que era responsável, ou as pessoas que eram responsáveis por aquilo, falam, beleza, já terminei essa parte, vamos para a outra etapa.
Eventualmente, acontece problema por conta da etapa anterior. O caso mais clássico é, eu estou testando e encontrei um bug. Eu não vou voltar o cartão para desenvolvimento? Não. Esse item funcional que está em teste e foi encontrado um bug, ele está num estágio muito mais avançado do que uma tarefa que está lá em desenvolvimento no início ainda. Inclusive, alguém já falou que aquilo estava certo, mas infelizmente acabou achando um bug, o que é normal no nosso trabalho. Então, essa tarefa se mantém no teste e é colocado um indicador de bloqueio. Então, ele continua na coluna teste, mas alguém coloca lá, isso aqui está bloqueado porque tem um bug que tem que ser corrigido. Isso até facilita na hora da daily, porque como a gente vai ler o quadro da direita para a esquerda, a gente vai passar por esse cartão primeiro dos que estão em desenvolvimento. E o comentário ali vai ser, gente, o que eu faço para remover isso aqui de impedimento, para acertar esse bug, para a coisa andar. E aí você também evita o silo de cada pessoa do time só olha numa coluna, né? Eu sou testador, eu só olho a coluna de teste, não é isso que a gente quer. A gente quer todo mundo responsável por toda a entrega. Então, por isso, o sentido único. E aí algumas métricas que eu falo com o pessoal, a grande maioria dos times já consegue coletar essas métricas desde o início do trabalho, porque não é custoso de coletar. A vazão semanal é quantos itens a gente está entregando por semana, quantas coisas ficam prontas por semana, que é o throughput, né? E para que serve saber isso? É para a gente ter um pouco de previsibilidade de quando a gente vai terminar o projeto, de quando as coisas vão ficar prontas, as coisas que estão no backlog. Por quê? Imaginem que eu tenha uma vazão mais ou menos ali de 5, 6, 7, 8 itens por semana, né? Uma média ali de 6 a 7 itens por semana. E eu tenho 70 itens no meu backlog. É bastante razoável dizer que em 10 semanas eu devo estar terminando o projeto. Porque se eu estou entregando mais ou menos umas 7 coisas por semana e faltam 70 por fazer, então assim, já nos dá um norte de previsibilidade de quando as coisas acabam, etc. Inclusive na vazão semanal, você pode separar por itens de valor, que são as melhorias, o que você está agregando ao produto, e bug. Eu sempre olho um gráfico que ele me fala quanto saiu de bug e quanto saiu de item de valor por semana. Ou seja, se sai muito bug, significa que o time está desperdiçando muito tempo corrigindo coisas. A gente precisa melhorar a qualidade do software que a gente está entregando em produção para entrar menos bug, né? Para corrigir e a gente entregar mais valor. O lead time é a métrica que diz quanto tempo levou para uma coisa ser feita. Então ele começa a contar ali no paradev e vai até o pronto. E aí é isso que nos ajuda a dar previsibilidade, inclusive para não precisar estimar. Ou seja, a gente começa a ver qual é a confiança da nossa entrega baseado no que está acontecendo de verdade, no tempo que as coisas estão levando, e não mais num chute de quanto tempo leva para fazer. Então o exemplo é, se 90% das tarefas tem lead time de até 15 dias para entrega, significa que tem 90% de chance de entrar uma nova tarefa no fluxo e sair até 15 dias. Por quê? Porque é assim que está acontecendo, é uma métrica, é um fato real. 90% das coisas saem até 15 dias, se você colocar uma coisa para fazer, 90% de chance de sair até 15 dias. Então essa é a ideia do lead time. E o CFD, que é o Cumulative Flow Diagram, né, o diagrama de fluxo cumulativo, que a gente usa para identificar gargalos, a gente consegue extrair dele mesmo também o lead time, a vazão, a gente vê a quantidade de trabalho em progresso, a gente tenta ir limitando o IP, diminuir o IP, ver se o gráfico melhora, se ele fica com uma inclinação maior para as coisas ficarem pronto mais rápido, né? É o tipo de coisa que a gente observa. Políticas explícitas. O que são políticas explícitas? É o acordo do time de como a coisa tem que funcionar. Esse próprio desenho é uma política explícita. Tem até alguns times que eu trabalho junto que eles imprimem a Kanban Picture e eles colam no quadro como política explícita. Por quê? Ele já está dizendo que o que flui no quadro são itens funcionais, como funciona a Kanban Meeting, que as coisas são sentido único, que a gente mede lead time, vazão semanal e faz o CFD. E o time vai colocando outras coisas que é a política de trabalho mesmo, né? Considere contar com o SDM. SDM é o Service Delivery Manager. Eu sempre peço perdão quando eu falo isso, mas com uma analogia bem porca, é como se fosse o Scrum Master do Kanban.
Então, é alguém que tem o papel ali no time que pode avaliar as métricas, treinar o time no Kanban, entender com o PO como ele pode ser ajudado para colocar lá os itens funcionais, quebrar um elefante em um camelo e uma vaca, por exemplo, né? Ver como que histórias grandes podem ser quebradas, orienta o time como um todo. Existe uma tendência natural de times que trabalham com Scrum e depois vão para Kanban, que o Scrum Master faça esse papel de Service Delivery Manager, que é um papel sugerido, o Kanban não prescreve isso, né? Bom, dado tudo isso, a gente tem um desenho macro aí de como que a coisa funciona, mas tem uma outra parte muito importante que é, geralmente até por esse motivo, que se usa Kanban em muitos times, que é a tal da demanda urgente. O Kanban, ele é um método que ele proporciona que coisas que cheguem com muita urgência possam entrar na frente das que já estão no fluxo. E isso é o que a gente chama de classe de serviço. Então a gente está fazendo os animais lá e de repente chega uma onça pegando fogo, que é a urgência. Então, classe de serviço não tem a ver com o tipo da demanda. O tipo da demanda é demanda de valor, bug, coisas do tipo. É o que está sendo feito. Classe de serviço é como isso deve se comportar no fluxo. Classe de serviço tem a ver com o custo do atraso. O que é custo do atraso? Quanto mais tempo passa, menos dinheiro eu ganho quando eu vou entregar uma nova funcionalidade que pode me gerar receita. Só que se eu, por exemplo, tenho um portal e ele fica fora do ar, o custo de atraso é elevadíssimo no primeiro momento, porque simplesmente eu não estou ganhando dinheiro nenhum porque está tudo fora do ar. Com isso, a gente usa o conceito de classe de serviço. A classe de serviço famosa é a urgente, que significa essa onça pegando fogo, ela vai fluir no nosso time sendo mais importante do que os cartões, inclusive que já estão no quadro. Mais importante do que os animais que estão sendo feitos. Então, uma coisa que é de classe de serviço urgente, significa que ela não para nas filas. Essa coluna para dev, para teste, a onça pegando fogo, ela vai simplesmente piscar nessa coluna. Por quê? Caiu para teste, alguém tem que parar de fazer o que está fazendo e testá-la. Então ela vai, o tempo que ela tiver no nosso fluxo, basicamente é o tempo que tem alguém trabalhando em cima dessa tarefa. E a tendência, claro, é que o lead time de coisas urgentes seja menor, e aí sim a gente atende o que a área de negócio precisa, que é entregar coisas urgentes num tempo menor do que o normal. Outros tipos de classe de serviço são o data fixa, que é quando a onça não necessariamente está pegando fogo, mas ela tem uma data que, se naquela data ela não estiver pronta, ela entra em chamas. Coisa do tipo. Ou o intangível, que é uma tarefa que é mais exploratória, que a gente não sabe exatamente quanto tempo leva para fazer, e a gente vai pôr no fluxo e vai trabalhando, e a tendência é que ela tenha um lead time diferente das demais, porque a gente está, na verdade, explorando, né? Eu dou um exemplo real que já aconteceu comigo numa classe de serviço urgente, que alguém chegou e fala assim: André, o sistema é compatível com Java 5, ele precisa ser compatível com Java 7. Quanto tempo leva para fazer? Falei, não sei, eu vou no pom.xml, trocar um 5 por um 7, fazer o deploy e ver se passa nos testes automáticos. Se buildar, ótimo. Se não, eu tô ferrado. E claro que não buildou, né? E aí eu tive que mexer em todas as dependências, e mexe Spring, Hibernate, etc. E aí demorou pra caramba. Mas é algo que é mais fácil você pegar e sair fazendo do que você dar uma estimativa, porque o trabalho ali é tão complexo que você não vai conseguir nem chegar perto, né? Pode levar 10 minutos ou pode levar um mês. Então é isso, gente. A Kanban Picture é a forma que eu tenho usado com os times para entrega de valor, para ver de fato que as coisas fluem num quadro e quando chegam em prontos, caiu dinheiro na conta lá da nossa área de negócios. E agora a gente fica aberto aí às perguntas, explicações e a dinâmica toda, acho que é a Mi que vai tocar aí. Você quer lançar alguma pergunta provocadora para a galera? Baseado na entrega de valor em si? Não Tá. sei. Eu falei aqui de algumas métricas, né, que estão muito ligadas à eficiência, que é, né, ter um throughput alto significa que a gente está entregando bastante, ter um lead time baixo significa que a gente está entregando rápido, mas valor não necessariamente tem a ver com entregar rápido ou entregar muito. Então,
gostaria de lançar a provocação de falei de métricas de eficiência. O que vocês acham que a gente poderia usar para medir a eficácia? Que é saber que estamos entregando valor mesmo. Aí, pessoal, então a gente vai começar a nossa dinâmica, tá? Então, ergam a mãozinha, eu acho que eu consigo ver aqui com as mãozinhas que querem começar a conversar sobre essa pergunta. Deixa eu ver se aqui, fechar o chat. Vocês estão encontrando a mãozinha na parte de participantes. Deixa eu ver se aparece mãozinha aqui para mim. Tem uma mãozinha, Thiago. O Thiago tirou. Thiago, você tirou a mãozinha? A mãozinha desapareceu. Clicou sem querer? Clicou sem querer? Cadê a mãozinha, gente? Peraí, deixa eu ver. Foi teste. Mas agora você vai falar mesmo, Thiago? A mãozinha ficou. Mais alguma pessoa? O Thiago começa respondendo e vocês, quando quiserem falar, levanta a mãozinha. Vou ficar de olho aqui. Beleza, então vamos lá, Thiago. Pode começar e vou ficar aqui de olho no chat. A Jéssica levantou a mãozinha também, então beleza. E aí, Thiago, o que você acha? Bom, pela contextualização do André aí, muito boa explicação, por sinal. Parabéns, André. Obrigado. A gente pode medir a eficácia pela quantidade de vezes que a gente tem uma demo. Minha sugestão de resposta para a sua pergunta. Uma demo que realmente entregue valor, né? Não um demo só por fazer, claro. Eu acho que não seria só o fato de ter a demo, mas o quão feliz as pessoas que estão participando da demo estão com a entrega, né? Sim. Isso é um ponto a se observar. Mas digamos que eu tendo algo apresentável, entendo que estou confiante que realmente fiz algo de valor para o cliente, né? A Carol Alves escreveu aqui NPS. Vocês sabem o que é NPS? O pessoal conhece? Eu não sei o nome do acrônimo, mas pelo menos a minha empresa é a nota que o cliente dá. Então pelo Net Promoter Score, a Net mandou aqui. O NPS é o que acontece quando você faz o atendimento, né? E sempre o atendente fala no final, por favor, aguarde e dê uma nota para o meu atendimento, né? E você dá uma nota de 1 a 10 lá. E aí, baseado nessa nota que se chega no NPS. Eu não sei se todas as empresas calculam da mesma forma, se o próprio termo NPS em si, ele padroniza a forma do cálculo, ou se é só o conceito. Mas seria mais ou menos assim, se a nota for de 6 a 10, tá bom. E aí tem uma faixa intermediária e uma faixa baixa, mais ou menos que é igual prova que uma errada anula uma certa, né? E aí cada vez que você recebe uma nota muito baixa, não é uma nota em si, não é simplesmente uma média. Eu não vou saber aqui a conta exatamente que é feita, se alguém lembrar, fala, mas é tipo, uma nota de 1 a 4 mais ou menos anula uma nota de entre 6 e 10, ou alguma coisa do tipo. A galera tá colocando os links aí no chat, mas é um dado interessante, uma métrica interessante para ver a eficácia mesmo, que é o quanto a pessoa está contente com aquilo, né? Eu nunca fiz isso, mas fica a dica aí, se alguém quiser tentar, pode tentar fazer um NPS ali no final da demo, para perguntar exatamente como que o pessoal está satisfeito em relação às demandas entregues, né? Eu sei que o próprio Santander, ele tem o cálculo de NPS, faz parte da meta do pessoal do banco lá, manter o NPS acima de 65. Beleza. Jéssica, quer complementar alguma coisa? Na verdade, é mais uma pergunta do que complemento, tá? Por incrível que pareça, este livro está do meu lado, certo?
E ele meio que também é do David Anderson e do Alexei Zeglov. São os Mostra de caras novo do... aí, Jéssica. É o Fit for Purpose? Isso. O seu tá autografado pelos dois ou não? Não tá, cara. Não vai O falar que meu você tá. tem. Pô, mano. Aí você me quebra, cara. Poxa. Mas esse aqui foi o Yoshima que me deu. E aí? Ainda eu O meu perco. também foi, eu ganhei no Lincoln Brasil. Toca. Mas eu tô terminando de ler ele, tô aplicando em alguns momentos, mas queria saber se alguém já aplicou, tá tendo algum tipo de resultado bacana, algum aprendizado que gostaria de compartilhar. Não? Ó, a próxima mãozinha é a Nath. E depois o Leandro. Legal, poxa, que bom que a Jéssica falou primeiro que eu. Bom, eu acho que questão de métricas de eficácia, o pessoal tem bastante dificuldade de definir, e eu acho que um dos motivos é porque a gente hoje não sabe levantar hipóteses, não sabe escrever hipóteses de maneira correta. Então, como o André falou, né? Será que é quantidade de demo ou será que é a satisfação do cliente? Eu acho que no momento de você desenhar a solução, você precisa pensar isso, né? Que tipo de perguntas eu quero responder com esse trabalho que eu estou desenvolvendo, né? Ou que tipo de resultados-chave, né, eu estou querendo atingir com ele. E aí você desenvolver métricas de acompanhamento e métricas também para você medir essa satisfação. E aí pode ser desde retorno sobre investimento, né, que já vai para um lado mais financeiro, pode ser uma questão de você evitar um custo de atraso, numa questão de data fixa, pode ser satisfação do cliente, tá? E eu só não indico muito o NPS, porque eu já usei. E o que acontece? Eles falam. Tem muita gente que pesquisa sobre e diz que o NPS não é uma métrica acionável. Porque apesar de você mandar uma pergunta, né, de 1 a 10, de 0 a 10, quanto você indicaria esse serviço, você não sabe exatamente o porquê dessa indicação. Ele começa a se tornar interessante quando você adiciona perguntas. Então, além de saber, né, se o cliente é um promotor, é um detrator, você saber o porquê dele ter dado essa nota. E aí começa a entrar o fit for purpose, que é basicamente, né, você não entender somente a satisfação do cliente, mas você entender também o objetivo dele. Então, eu consigo satisfazer melhor o meu cliente se eu sei qual é o objetivo. E aí entra todo o entendimento, né, da persona e começam a entrar práticas de produto e práticas de pesquisa também, que às vezes a gente acha que é simples, mas é super complexo, para você poder parar de segmentar clientes por área, né? Então, clientes do norte, clientes do nordeste, você pode ter clientes em uma mesma cidade que vão ter objetivos diferentes. E aí eu uso muito o exemplo desse meetup, porque hoje aqui a gente está no meetup da Agile Campinas e região, são pessoas que estão aqui interessadas em agilidade, e mesmo assim os objetivos são diferentes. Tem gente aqui que está querendo aprender, e tem gente aqui que já tem experiência e está querendo compartilhar. E se eu fosse medir a satisfação de vocês no final do evento, provavelmente eu teria que fazer perguntas diferentes. E é nesse tipo de definição que eu acho que é muito rico, né? A gente entender, fazer um entendimento das nossas demandas para poder definir esses indicadores de eficácia. Legal? Beleza. Deu para me ouvir ou cortou alguma coisa? Vocês vão me avisando. Deu sim, deu sim. Uma coisa que pode ser feita, que é legal, isso eu já vi acontecendo, é a pessoa de negócio, principalmente quando você trabalha num lugar que aí acho que é o sonho da maioria, né, mais ágil, assim, que o escopo é aberto, né? A pessoa ganhou um X dinheiro para fazer um brinquedo. E esse brinquedo tem que ir vendendo depois, né? Acho que é meio que um sonho para a grande maioria aqui, né? Que o PO não tenha uma lista de requisitos, ele tem um dinheiro e um problema a ser resolvido, né? E dado isso, pode ser apresentado depois para o time o resultado financeiro mesmo que aquilo está gerando, entendeu? Então, não precisa ser numa demo, ou você pode até criar uma outra reunião para isso, um outro evento para isso, que é assim, o PO mostrando com as últimas releases do produto, do que foi entregue,
o quanto de faturamento aquilo está gerando mesmo. Cara, isso é muito legal. É você mostrar para o time de desenvolvimento assim, ó, isso que vocês fizeram na outra release vendeu X mil, vendeu X milhões, coisas do tipo. Eu acho que gera um engajamento bem grande, assim, de você perceber o resultado na ponta, né? Porque às vezes você está só desenvolvendo e nem sabe quanto que aquilo no faturamento da empresa proporciona, ou alguma coisa do tipo. Acho que é legal também. Beleza. Leandro, quer falar alguma coisa? Não, a gente precisa baixar a mão, né? Depois que a gente fala aí, tá todo mundo com a mão erguida ainda. Então, eu acho que o NPS ele é mais para medir a satisfação da empresa como um todo, né? Como é que o comercial, como é que o produto, como é que o suporte e tudo mais. Eu não vejo NPS para medir um item específico. Então, nesse sentido, dado o meu entendimento, eu discordo do NPS aí nesse caso. Acho que ele vai medir mais o todo mesmo, como é que foi a experiência como um todo do cliente ali. Além do que a Natália falou, eu queria acrescentar a priorização, né? A priorização, acho que ela tem uma relação muito grande ali com a eficácia, como é que as coisas são priorizadas e o time aprender a respeitar a priorização também, eu acho importante, né? Não é porque um item é mais bacana, um item é mais fácil, que o cara vai puxar isso fora de uma ordem, entender e aceitar essa relação de priorização. O Alisson Vale, ele fala muito dessa coisa de eficiência e eficácia, né? E ele fala muito na questão do ágil, né? A gente tem que colocar a eficácia na frente da eficiência, né? Então, eu acho que essa coisa de entrega de valor tem uma relação muito grande com a eficácia, e quando a gente está falando de ágil, quando a gente está falando de algo que a gente está criando, está desenvolvendo, a gente tem hipóteses, a gente não tem certezas, essa busca e esse entendimento da eficácia aí, ela é muito relevante, ela é muito importante. Só para não perder a piada, fiquei sabendo que tinha gente ensinando aí, ó, Planning Poker pro Yoshima, viu? Bom, tirei do mudo. Beleza. Bom, já passou essa rodada, tinha até passado mais de 6 minutos, mas eu deixei para a gente terminar essa rodada de conversas. Tô olhando aqui no slide, teve uma questão que eu coloquei aqui que mandaram lá na Meetup. Tem mais aqui. Opa, teve outra. Eu vou colocar a primeira que mandaram lá no Meetup. Como reportar uma entrega que não está 100% pronta devido a um déficit no time de desenvolvedores? Vou repetir a pergunta. Como reportar uma entrega que não está 100% pronta devido a um déficit no time de desenvolvedores? Quem quer começar falando? Quem fez essa pergunta está aqui? Eu acho que vale a pena explicar o que é esse déficit. Está faltando gente? Está faltando entendimento? Algo falta, mas como colocaram lá no Meetup... A galera tá meio tímida hoje. Pessoal, não tem resposta certa ou errada. Se vocês tiverem algum exemplo ou, enfim, né, do que não fazer, enfim, pode falar. A gente está aqui para compartilhar a experiência e é desse compartilhamento que a gente vai crescer o nosso conhecimento. Eu vi que o Luiz levantou a mão. Galera, vamos lá, vamos agitar aí, vamos levantar a mão também. Bom, só o Luiz levantou. O Luiz pode começar falando. Vamos ver se a galera perde a timidez e começa aí a falar também. Mais quietinho hoje, que minha internet tá muito ruim. Não sei se vocês vão me ouvir, tá? Se falhar, depois eu repito. A gente vê que manda no chat. Boa noite, pessoal. Bom, eu acho que é um dos pilares do Scrum. Eu sou mais Scrum do que Kanban, conheço muito pouco do Kanban, aprendi bastante hoje, até agradeço aí, André. O pilar do Scrum é transparência. Então, se a gente não conseguir entregar nada mais que seguir o pilar do Scrum e falar abertamente. Nosso time tem uma deficiência. Isso aí vai causar a sensação de time no tanto o PO e os desenvolvedores, e ele vai querer se inteirar. Por que a gente não conseguiu entregar? Foi
faltando gente, está faltando conhecimento, está faltando infra, o cara vai sentir vai sentir uma empatia, né? Se o time não está conseguindo, o que a gente precisa mudar? Precisa mudar a história, precisa mudar a tecnologia que a gente está usando, e isso é muito importante. Eu vejo que dá um impacto para quem está recebendo aquela demanda, e se não entregou, ele é o cara que vai ser mais impactado. Então, nada mais justo do que ele saber por quê. Cortou aí, pessoal? Cortou. Foi só pra Acho que mim. tá meio ruim a internet do Lu. Cortou. Mas acho que o que ele quis dizer é mais na transparência mesmo, né? Do time falar ali e pontuar que não deu mesmo. Exatamente. Uma coisa que, para complementar aí, que eu tenho conversado com algumas pessoas também, principalmente numa organização grande, como eu trabalho, é assim, às vezes a área gerencial, o nível mais superior, ele está esperando reportes ou coisas do jeito antigo, que é o jeito que eles conhecem, né? E aí faz parte do nosso papel lá como Agile Coach promover a mudança, mostrar algumas coisas que tenham mais a ver com a entrega de valor, mesmo que é o que a gente busca. Um fato interessante que eu tenho conversado com as pessoas é a respeito do reporte de andamento dos projetos. É claro que a liderança quer saber quanto de um projeto já andou. É uma informação que é... Ele caiu, pode continuar. É claro que é relevante e a alta direção, a gerência, eles querem saber quanto de um projeto já andou, né? E só que o que às vezes o pessoal faz é assim, bom, a gente está com tantas coisas em desenvolvimento, tantas coisas testando, tantas coisas isso, tal, então mais ou menos X% das coisas a gente já fez. O que eu tenho focado na entrega de valor é ser algo mais binário, que é assim, gente, 1 milhão de coisas em desenvolvimento e nada pronto significa que o projeto andou zero. Gerar valor é entregar, né, funcionalidades, produto potencialmente utilizável. Então, se a gente tem ali mais ou menos umas 30 histórias do refinamento que a gente fez, o projeto vai ter andado 10% quando 3 histórias estiverem prontas e potencialmente utilizáveis. E não mais aquela coisa, já começamos a fazer metade das histórias, está tudo aqui no nosso fluxo de trabalho. Gente, isso não significa nada. O valor que a área de negócio escolheu é zero. Então, eu não sei se vocês querem compartilhar um pouco aí de como que os líderes, não sei se tem alguns líderes aqui, ou como estão observando o andamento do projeto, mas eu tenho buscado enxergar mais essa coisa de gerar valor é quando está pronto. Qualquer coisa diferente de pronto significa que você não entregou nada, porque não faz a menor diferença para o negócio. Beleza. O que levantou a mão aqui é o Milton, depois o Leandro e a Jéssica. Vai lá, Milton. Vamos lá, gente, se minha internet permitir. Hoje é dia da internet ruim. Eu acho que uma coisa que vale a pena mencionar também, que é algo que o Kanban proporciona, é o two-phase commitment, né? E já que falaram no Yoshima, eu vou até citar o exemplo que ele dá nos treinamentos dele, que é a compra do sofá. O projeto ele tem no começo dele aí a estimativa baseada na observação do que a gente entrega. Como o André falou, se a gente demora aí um mês para 90% das vezes a gente demora um mês para entregar alguma coisa, provavelmente a gente vai entregar a próxima coisa em um mês também. E essa é a primeira fase do comprometimento. Então, quando alguém chega para a gente e fala assim, e aí, esse projeto, ele é mais ou menos do tamanho de todos que você sempre entrega, demora quanto? Um mês. Que é aqui na hora que você chega na loja de sofá, escolhe o sofá e fala para o vendedor lá, tá, e quanto tempo você vai demorar para me entregar? Né? Ele sabe mais ou menos quanto tempo isso demora. E conforme as tarefas vão sendo entregues aí do projeto, você começa a aumentar seu nível de certeza quanto à entrega e chega num determinado momento que você liga para o cliente e fala assim, olha, senhor cliente, tem alguém quarta-feira na sua casa para a gente entregar o seu sofá? É praticamente a mesma coisa com o projeto. Olha, faltam pouquíssimas tasks aí, pouquíssimas tarefas para serem completas. A gente tem um nível altíssimo de certeza que a gente vai entregar até no final da semana. Então, a gente já começa a avisar os sponsors e stakeholders do projeto sobre o término dele. O mesmo vale para dificuldades. No momento que a gente identificou um déficit,
seja ele qual for, de pessoa, tecnologia, infra, o que quer que seja, a gente avisa, né? Aumentou o risco, aumentou a incerteza do projeto, a gente comunica os stakeholders e ataca esses riscos, inclusive com uma cerimônia do Kanban, que é a Risk Review, que pode ser cadenciada assim como a retrospectiva, assim como a Service Delivery Review, etc. É isso aí. Beleza, Leandro, quer complementar? Já vieram me perguntar um monte de gente aqui, ó, a piada do Yoshima usando Planning Poker foi uma coisa que aconteceu no LinkedIn, foi uma piada, foi uma brincadeira, pula. Só para fazer o parênteses, Leandro, eu estava num voo com o Yoshima para um evento de Kanban no Rio e ele postou uma foto, nós dois sentados um do lado do outro no avião. Aconteceu a coincidência da gente ir junto. E aí vocês, né, a galera começou a comentar, aposto que o assunto é Kanban, aposto que o assunto estamos falando de Kanban ou do quê? Eu falei, não, eu estou ensinando o Yoshima a estimar em pontos. Foi só isso. Fui eu que falei, que apostava que era Kanban o assunto. Mas foi só uma brincadeira. Já vai me perguntar um monte de gente aqui, calma. Existe uma tendência aqui nesse grupo aqui da gente puxar para Kanban o assunto, né? Mas quem está usando Scrum aí, quem está trabalhando com Scrum, por favor, levante a mão, coloque os pontos e tudo mais, tá? Não precisa ficar preso só no Kanban, não. Podemos falar de XP, podemos falar de N coisas aqui. Eu não sei se está claro para mim a pergunta até agora, sim. Se eu entendi a questão toda. É complicado, cara, mas assim, a gente está ali recebendo um salário para entregar alguma coisa, né? Se espera, a gente está vendendo horas ali para que se no final de um determinado tempo exista uma entrega e com essa entrega a gente consiga trazer o valor, resolver o problema que está ali. Então, eu acho que uma coisa que é muito importante, acho que até é básica, mas é comum você ver as coisas não acontecendo dessa forma, percebeu que a coisa não vai caminhar, percebeu que a coisa não vai ser entregue no tempo, percebeu que a complexidade ali é diferente, que existe um risco ali, eu acho que essa é a hora de parar, sentar com a equipe, entender isso, levar isso para onde precisa ser levado, assim. Principalmente quando você tem alguma coisa para entregar que tem uma data específica, sei lá, você está trabalhando com e-commerce, está chegando o Dia das Mães e existe uma expectativa grande para aquela data de alguma feature, e você está vendo que tem algum problema, eu acho que levanta a mão, comunica, conversa, isso é muito importante. E aí, essa coisa de cadência para fazer reuniões, eu acho um pouco perigoso, às vezes, esperar chegar nesse momento na hora da retrospectiva eu vou falar e ela é aqui 2, 3 semanas. Na hora enfim, de uma reunião X ou Y é que eu vou comentar aquilo. Eu acho que os problemas precisam ser levantados conforme eles são observados e precisam ser tratados naquela hora, tá? Isso para mim faz parte da entrega de valor. Você percebeu que tem alguma coisa ali que não está caminhando da forma como precisava, levanta a mão e traz isso para a mesa. Não fica esperando uma reunião, não fica esperando o momento certo, não. O momento certo é na hora ali. Legal. Deixa eu ver a ordem aqui. O próximo é o Diego. Ei, Diego. Eu acho que era a Jéssica, perdão. Não, eu não sei, aqui na minha ordem. É que eu tinha baixado. Eu levantei a mão, depois eu baixei a mão, mas eu levantei de novo. Mas pode. Então tá. Então, perdão. Pode ser o Diego, não tem problema não. Depois eu falo. Vai lá, Diego. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo. Eu acabei demorando um pouco para levantar a mão. Eu queria pegar o finalzinho da fala do André, que ele estava falando de entregar valor, na verdade, de a cobrança que vem dos nossos queridos chefes, né, perguntando relacionado a projeto. Por exemplo, eles querem saber o status report do projeto, eles querem saber qual é o planejado versus realizado. Essa pergunta ainda existe e ela é fortemente cultivada no meio da chefia. Pelo menos na minha é muito. Então eu queria pegar esse gancho, que eu acabei acontecendo um acidente aqui no sofá, eu derramei cerveja, tive que sair correndo para limpar, senão a mulher fica brava comigo. É por isso que eu demorei um pouquinho.
André, ainda nessa linha do que você falou, eu nem sei se rolou mais alguma pergunta depois, tá, gente? Só queria voltar um pouquinho. O que você falou faz todo sentido e, cara, eu levo muito isso pro meu time, tá? Eu sou Scrum Master. Eu tenho outros pontos também que eu vou pegar um gancho depois, eu vou comentar, que a gente tem uma cobrança fortemente lá na nossa empresa, é um banco também, tá? Então, você imagina, o banco ele já tem aquele processo que não é nada engessado, né, de pessoas que estão trabalhando lá há muito tempo, estão numa zona de conforto muito grande. Então, quando você fala de entregar valor, é um bicho de sete cabeças para muita gente. E, cara, vem uma cobrança muito grande, até a nível de diretoria, de querer saber qual é o planejado versus realizado. E uma outra cobrança muito grande de que a gente tem que migrar para o ágil, sair um pouco do waterfall. Então, assim, tem um dilema, um conflito dentro da empresa relacionado a isso. Então, assim, ainda nessa linha que você comentou, até acrescentando, isso acontece muito e eu pego muito no pé, pego muito naquela linha de pensamento. Gente, vamos olhar para o que nós estamos trabalhando. O que a gente tem hoje de backlog, está priorizado? O que vai gerar de valor? Quanto de dinheiro isso pode render para a empresa? Olha só, a gente está numa empresa, a gente está num banco, um dos maiores bancos do Brasil, se não for o maior. Cara, tem um monte de fintech nascendo aí fora. E os caras não esperam uma Gmood, os caras não esperam nada. Os caras simplesmente finalizou, publicou, rodou e vai. Não tem essa. A gente tem que ter uma cabeça mais rápida, para acionamento rápido, para a gente ter uma saída mais rápida e buscar valor mais rápido. Então, assim, eu estou trazendo muito essa visão para o time, porque a galera tem uma visão de muito, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem um processo ali, tem uma aprovação ali. Gente, não podemos mais pensar assim. O mundo aí fora é rápido, ele é volátil. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Então, indo nessa linha, cara, faz todo sentido o que você falou. E isso tá sendo um problema para mim, tá? De identificar um pouco isso. Na hora que eles me pedem um status report de um projeto, eu olho para o que eu tenho hoje, eu estou há 3 meses, falo, gente, o que eu entreguei de valor nos últimos 3 meses para eu levar? O quanto que isso vai me gerar de dinheiro ou vai me gerar em redução de DA ou um custo operacional numa área de negócio que eu vou conseguir mostrar valor. Então, sabe, tem muita cobrança e é difícil para a gente, né, quando a cobrança vem de cima, numa questão hierárquica, de diretoria, por exemplo. Putz, como é que a gente vai? Porque o chefe, ele tem um chefe que cobra ele dessa forma. Então, como é que ele chega na gente? Ele vai cobrar da mesma forma que ele tem cobrado. Então, é um dilema muito grande dentro das empresas com relação a isso. É uma dificuldade até às vezes, porque assim, a gente vai remando, vamos mudar o mindset, vamos mudar o pensamento, vamos olhar para o valor. O que a gente vai gerar de valor com essa entrega? O que ela vai gerar de retorno para o banco? O que ela vai acrescentar para alguma área de negócio? Qual a necessidade da área de negócio? Então, assim, eu levo muito isso para o time entender. Então, assim, eu acho que, resumindo tudo que eu falei, eu acho que, por mais que a cobrança venha de cima, e às vezes a gente tem que dar um passinho atrás e por uma questão de hierarquia, a gente tem que responder da forma que eles querem, a gente tem que mostrar uma força de baixo, que é mostrar que nós estamos gerando valor. Não adianta só o Scrum Master, ou o PO, ou um coach chegar e falar assim, é isso que a gente tem que fazer, vamos fazer isso. Não é só isso. Acho que é uma mudança de cabeça, uma mudança de pensamento, orientada a valor, de entrega naquilo que a gente está fazendo. A gente está trabalhando, a gente recebe um insumo para isso, né? A gente recebe uma ajuda de custo chamada salário, então a gente tem que mostrar valor naquilo que a gente está fazendo, seja qualquer coisa. Acho que é um pouquinho aí que eu gostaria de acrescentar nessa discussão. Beleza, obrigada. E a Jéssica, agora chegou a sua vez. Opa, vamos lá então. Quando eu vejo aquela pergunta, né, a gente ficou na dúvida se é falta de transparência, se é falta de desenvolvedor ou whatever. Eu vejo muito um pouco da dor que eu tô sentindo hoje, que é falta realmente de dev, falta de gente para atender chamado, é mais esse aspecto. Algumas das ferramentas que a gente tem usado para combater isso e mostrar que realmente nós precisamos mais de pessoas, né? É começar a contabilizar a quantidade de hora extra que o time faz para conseguir dar conta, e até mostrar, empresa, tá aqui, ó, se a gente contratar uma pessoa a mais, vai ficar mais barato do que ficar pagando essas horas extras, ou tá muito pesado para o time, começa a fazer feedback com o time, começa a calcular isso, faz uma rétro com o time e traz a galera que tem o poder de fazer a contratação,
junto dessa retro, né? E aí o time começa a falar das dores que está sobrecarregado, que precisa de mais gente, né? E uma outra escolha também que eu já cheguei a fazer quando a gente trabalhava com horas, ai, que época das trevas, era comparar a quantidade de horas que o time tinha para entregar comparado com a quantidade de horas que o time tinha dentro de uma sprint. E às vezes era absurda a quantidade de horas que eles tinham para entregar na sprint, né? Mesmo fazendo planning poker ou whatever. Então, talvez essa seja alguma das formas para você evidenciar aí para a empresa ou para quem for que o time precisa de mais força. Era mais isso. Beleza. Ué, baixaram a mão, gente? Então tá, a mãozinha que continua aqui é da Nath. Eita! Vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Cara, eu acho que a primeira coisa é que como agentes de mudança, né, a galera que tá aqui normalmente tá em algum papel aí de Scrum Master, Kanban, etc., a gente tentar acabar com esse tipo de palavra, né, status report. Eu sei que é difícil, mas é muito parecido com o que está acontecendo da gente parar de chamar pessoas de recursos. Então, assim, cara, o que as pessoas precisam é de alinhamento. Se elas estão te cobrando, é porque elas não têm visibilidade. Então, como pessoas que estão aqui, que querem falar de agilidade, a gente precisa achar formas de levar visibilidade para isso. Algumas formas vão ser você colocar o trabalho num Kanban. A gente tem casos de Itaú, de empresas que botaram Kanban em tudo quanto é parede e a galera da organização inteira consegue atualizar. A gente tem casos, eu tenho times, né, de regulatório financeiro que eles usam A3 para fazer acompanhamento das iniciativas e depois quem tiver interesse de saber mais eu posso mandar os links aqui. Mas assim, é você achar uma forma de fazer esse alinhamento e esse alinhamento ele tem que ter um ciclo, né? Então vai ser um alinhamento semanal, vai ser um alinhamento a cada 15 dias. Isso que o Milton falou, né? Seja Kanban, seja Scrum que você estiver usando, isso não é excludente, né? Além das suas reuniões diárias e a sua review, você pode, numa organização grande, onde você lida com diversos times, você ter reuniões de alinhamento entre esses times. Lá no PAG a gente trabalha com fóruns táticos, no nível tático de portfólio. No Kanban a gente chama de Service Delivery Review, a gente tem reunião de review de risco, a gente tem N opções, né? Eu acho que a gente tem que estudar qual que é a melhor. Mas talvez a gente parar de olhar as coisas como report e começar a olhar como eu faço alinhamento melhor e também parar de olhar as coisas como top-down e tentar entender a questão de valor. Hoje eu estava, inclusive aconteceu de rolar um papo desse com a minha gestora, que é a Mariana Zapparoli, né? Tem muita gente que conhece ela. Ela falou, perguntaram para ela qual que é a diferença de você contratar um projeteiro ou um produteiro, né? E ela falou, que o cara de projetos, ele vai olhar para tempo de entrega, ele quer entregar logo. E o cara de produtos ou a mulher de produtos, ela vai pensar em qual que é o valor do que eu estou entregando. E aí, né, você pensar, tipo, daqui 3 meses, ou será que eu consigo fatiar ou quebrar, né, cortar esse elefante aí em várias partes e começar a entregar valor o quanto antes para a gente poder acompanhar isso de uma forma melhor. Esses são os 2 pontos que eu queria acrescentar. Valeu, pessoal. Leandro, só para complementar mais um minutinho para a gente partir para a próxima pergunta. Não, é rapidinho. Eu adoro aquela fala de parar de entregar a feature e começar a entregar valor, né? Nós somos cobrados por feature. Quem já está há um tempo no mercado aí foi ensinado a entregar feature. Eu acho que a ideia toda é essa daí, né? Começar a entregar valor. Mas aí para entregar valor vai na linha do que a Natália falou, né? Precisa ter um alinhamento, né? Precisa ter um entendimento por todos do que é que realmente precisa, por que aquilo tem que ser entregue, né? Por que aquilo é relevante, né? O que aquilo vai gerar para a empresa. Aí a gente sai efetivamente da feature e começa a entregar valor. Beleza, esse papo rendeu, hein?
Deixa eu olhar aqui. Agora a gente tem mais perguntas no slide. O pessoal teve 2 votos aqui. Como tratar lead time em times que têm dependência com outros times? Quem fez essa pergunta quer se identificar para explicar? Nossa, todo mundo levantou a mão? É polêmica, é polêmica. Tiago, pode começar falando. Até o André levantou, gente. Olha que da hora. Primeiro é o Tiago. Vai lá, Tiago. Ô, Nath, desculpa, na verdade, eu tinha... Ô, Nath, não, desculpa. Michele, pode continuar. Mão antes de ler as perguntas, tá? Eu ia colocar um outro ponto aqui, aproveitando que eu já comecei. Não sei se vocês estão me ouvindo, minha conexão tá um pouco ruim. Tá para ouvir. Dá para ouvir, ok. O que eu ia questionar aqui, se a galera pudesse contribuir, né, em como identificar o valor das entregas, né, que seria como gerar os inputs lá, né, da figura do André, como gerar o cachorro, como gerar o camelo ali, né, como chegar no backlog mesmo, porque depois, uma vez definido qual é o item, se eu andar esse item até a demo, ok, estou entendendo que estou fazendo a coisa certa, né? Mas um passinho antes lá, como identificar técnicas para realmente levantar com o nosso usuário, nosso cliente, o que ele quer, né? Como chegar na entrega de valor, de fato. André, quer responder e já emenda para a próxima pergunta? Tá, só rapidamente então, uma coisa que eu tenho feito e com foco na eficácia, né, de decidir o que fazer, na verdade são 2 coisas. Uma é trabalhar com fluxo upstream, então eu sugiro quem não conhece, dar uma olhada em Upstream Kanban. Tem um livro que é o Upstream Kanban Condensed, é para baixar de graça aí, tá no mesmo lugar lá na LKU do Kanban, como é que é o nome? Essential Kanban Condensed. Tem lá o de Upstream, que é, na verdade, o mapeamento do fluxo antes de entrar para o desenvolvimento, onde acontece descarte, etc. E a outra coisa é Inception. Tenho trabalhado bastante com Inception para definir o MVP, entender bem antes de entrar para o fluxo de desenvolvimento. Porque realmente é o que você disse. Mandou fazer, vai fazer. E aí já é tarde para saber se aquilo gera valor realmente ou não. Né? A Jéssica até compartilhou ali no chat, obrigado, o livro. Sugiro dar uma olhada tanto nisso quanto em Inception. A própria linha Inception do Caroli, né, que é bem conhecida aí. E aí, emendando na pergunta para a gente continuar ali no tema do lead time, é como tratar lead time em times que têm dependências de outros times. Aí você precisa entender o fluxo em si. Se essa dependência não é, na verdade, uma forma muito ruim que você decidiu de como montar seus times, que é cada um entrega metade de uma coisa e, na verdade, elas deveriam ser um time só, né? Essa é uma primeira coisa. A outra é você ter o lead time, se a dependência eu dependo de um outro time e depois o trabalho volta para mim para ser concluído, isso já aconteceu em equipes comigo. Vocês sabem onde eu trabalho, né? O banco é espanhol, e às vezes o time está desenvolvendo uma coisa, aí numa dada etapa de trabalho, isso vai na Espanha, acontece alguma coisa, isso volta e o time continua. Nesse caso, o time mede o lead time mesmo, e eles têm aquele tempo de ciclo do trabalho que não está na mão deles. E é utilizada essa métrica para justamente ver onde a coisa pode ser otimizada. Então, não vamos tratar o lead time como a minha parte eu fiz rápido, agora o problema é seu. Na verdade, ele é ponta a ponta. E um outro caso, quando não é esse que eu falei, mas um time é responsável por uma parte do trabalho e o que esse time libera é input para o outro time fazer a outra parte do trabalho, é você olhar as 2 coisas e aí a gente vai ter o Customer Lead Time, que é de verdade o quanto tempo leva para a coisa ficar pronta, que é o time to market, né? Da hora que a gente decidiu que a gente ia fazer uma coisa até a hora que a gente entregou. Então,
pensando num método evolucionário, você pode medir o todo, pode medir no separado e pode ir avaliando aonde que você vai ganhar, vai diminuir o lead time, que vai promover um tempo menor total, né? Mas lembrando da reflexão de que pode ser que você está estruturando a sua cadeia de valor não da melhor forma possível. Talvez deveria ser um time só, né? Beleza. Deixa eu ver. Próximo aqui, Matheus. Bom, o André ele explicou tudo aí com relação ao lead time ali, com relação à dependência e tudo mais, né? Eu também trabalho dessa forma, né? E o intuito realmente é você mostrar a cadeia de valor inteira, né? Você não pode mascarar, né? Meu time tá entregando rápido aqui, agora é problema do outro time, né? Então, a ideia é realmente mostrar a cadeia de valor inteira e no sentido de realmente melhorar o fluxo, né? De melhorar e deixar as coisas mais fluídas. Acho que isso daí vai muito também com o que o Diego tinha comentado, né, que as pessoas cobram bastante essa parte de ser ágil e tudo mais. E essa cobrança cai muito normalmente sobre o departamento de TI, né? Vocês têm que ser ágil, né? Mas a gente tem que olhar a empresa como um todo, né? Todo mundo tem que correr atrás ali de adaptação no dia a dia nosso aqui. Então depende não só do departamento de TI, não só da equipe de desenvolvimento de software, depende do pessoal de marketing, da empresa como um todo, né? Toda a cadeia de valor envolvida no produto ou no projeto. Beleza. E Anderson, quer complementar? Opa, boa noite aí. Estão me ouvindo? Opa, sim. Tá. Fui eu que fiz a pergunta, né? Foi até bom escutar antes aí o pessoal, né? Então, André, é a segunda opção aí que você falou, né? Então, é um time que ele acaba fazendo uma parte da coisa, depois ele entrega para um outro time, que é um time compartilhado, né? Ele não pode se integrar totalmente ao time, né? E depois isso volta para o time para poder terminar a tarefa, né? E nem sempre isso daí acontece, né? Então acaba naturalmente criando aí uma variabilidade aí dentro do lead time ali médio ali do time, né? Então assim, por isso que eu queria só um insight aí de vocês para ver como vocês estão trabalhando em relação a isso. Basicamente a gente acaba alimentando esse histórico aí de mais ou menos quanto é o lead time, né, do time que tem essa dependência aí, quando essa dependência acontece. Então, já para a gente saber mais ou menos a previsibilidade de quanto esse item vai passar aí dentro do fluxo, dado essa dependência, né? Então, é como se tratasse o item de uma natureza específica, né? É como se essa natureza é uma natureza onde exige uma dependência com outra equipe, então provavelmente ele vai sair tanto do lead time, né? Mas não sei se vocês fazem isso também lá, na hora que você falou que trata o cycle time de forma diferente aí. É O Anderson, interessante acho que que você... Desculpa. Não, não, só acho falar que que é a interessante. pergunta do Anderson, acho que só vai na linha do no outro time a prioridade é diferente. Acho que é isso que você está querendo pontuar, né, Anderson? O outro time, ele, como é um time compartilhado, muito provavelmente ele vai ter uma fila também lá e ele atende conforme as prioridades, né? Então, assim, ele não atende, tipo, direto, né? Lá, tipo, você botou um item lá, provavelmente vai ter um replenishment, vai ter uma política lá já bem clara lá de como eles vão priorizar isso, mas geralmente a gente tem um cycle time lá do time dependente, né? Opa, do time que a gente depende, né, digamos assim. Beleza. Nath, fecha aí. Ah, peraí, desculpa, é o Anderson.
Eu acabei perguntando pro Suma aí se era isso mesmo que ele falou da segunda opção quando ele manda lá para a Espanha, que ele depende, ele considera esse tempo como um item diferenciado dentro do time que está dependendo desse time da Espanha aí. É interessante isso que você colocou de você tratar como um tipo de demanda diferente, porque você sabe que aquela demanda tem um comportamento diferente. É que nesse caso específico, isso é parte do fluxo para todas as histórias, tá? Então eu não faço esse tratamento diferente, mas da forma como você colocou, parece ser interessante. Eu acho que a grande beleza do negócio, do método evolucionário, de fazer acontecer, você tem uma estrutura hoje com um time compartilhado. Você percebe que coisas acontecem por esse time ser compartilhado e você está medindo. Hoje as empresas elas mudam a estrutura sem saber o que pode acontecer depois. E na verdade você pode ter a oportunidade de fazer o inverso, mudar a estrutura baseado no que está sendo observado. Então eu acho que o Kanban, ou a métrica, ou a forma que você está trabalhando, vai mostrar se faz sentido mexer alguma coisa com relação ao tamanho desse time compartilhado, ou a forma que ele atende, ou de repente até desmembrar esse time compartilhado e colocar pessoas dentro dos times que demandam para ele. Enfim, o fato de medir é input para sua decisão do que fazer com a condição dos times, que você pode vir a mudar ali, né? Se for o caso. Se está sendo um sofrimento trabalhar dessa forma, eu acho que é o método mostrando que alguma coisa pode ser alterada. Legal. Deixa eu ver, agora a Nath. Encerra aí. Só para encerrar, essa questão de gestão de dependências, né? Isso é tratado no KMP2, que é o curso do Yoshima. Não estou ganhando para fazer essa propaganda, mas eu acho muito interessante, porque é normal quando você trabalha com times de arquitetura, ou você trabalha com times de design, quando você entra na parte de infra, coisas mais especializadas, você nunca tem uma pessoa por time, né? Por mais que você tenha times multidisciplinares dentro da organização. E quando você começa a trabalhar com esse tipo de coisa, você tem que fazer gestão de dependências. Normalmente isso é feito a nível de portfólio, né? Ou você tem as gestões, tem um quadro para fazer alinhamento e priorização sobre o trabalho, mas tudo vai envolver ter políticas, como o André falou, né? O próprio quadro é uma política. Então, se você tem times que dependem um dos outros, talvez você tenha que ter um quadro também que seja claro para os dois. E podem depois ter outros acordos de negócio, de priorização, de nível de serviço, que você pode precisar definir entre eles para poder priorizar isso melhor e melhorar o seu nível de entrega. Agora eu vou encerrar para a gente poder passar para a próxima pergunta. A próxima e a última, já está chegando o nosso horário. A mais votada aqui é relacionada a Scrum. Qual a melhor maneira de rodar Scrum em um time de sustentação? A empresa não aceita rodar outros frameworks, somente Scrum. Tem um parênteses. Quem falou quer se identificar? Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Fui eu que fiz a pergunta. Boa noite aí pro Cazé. Conheci ele aí no Santander. Saí de Santander tem um tempo, mudei pro outro banco. E aí eu tô com esse desafio lá. É isso, a gente tem desafios de times que rodam Scrum, mas o time é inteiramente de sustentação. E aí, chegando agora, né, novo, não sei o quê, sugeri, não, vamos usar Kanban, etc. Então, não pode. O único framework que pode rodar aqui agora é Scrum. Então, aí eu queria a opinião do pessoal aí, qual a melhor maneira de fazer dar certo, se é que existe, para, realmente um time que só tem pau de produção, digamos. Não tem projeto, não tem uma entrega de coisa nova. Aqui,
André, pode começar falando, depois a gente passa sobre. Você tem fila VIP, você passa na frente de todo mundo. Bom, dado o cenário que você comentou, Michael, talvez o primeiro passo seja explicar para as pessoas que elas não estão rodando Scrum, porque eu acredito que se o time está atendendo pau de produção, é pouco provável que eles estão montando um backlog, fazendo uma planning, entregando e fazendo uma review retrospectiva, né? Assim, por mais que, se a gente trouxer o time box para o menor possível, que seja, sei lá, nosso time box é de meio período. Então, em meio período, a gente vai fazer uma planning, desenvolver, review, retrospectiva e mostrar a entrega. Eu acho que você pode usar ali estamos fazendo um Go Horse e partindo do Go Horse, vamos ver até onde a gente consegue evoluir e melhorar. Mas não sei se você consegue explicar um pouco melhor de o que eles acham que é Scrum, porque não acredito que é isso que está rolando, né? Então, André, é meio que assim, tipo, não, agora todas as squads têm que rodar o Scrum, aí tem lá as matrizes de maturidade, então todo mundo vai ter que agora tá fazendo a daily, tá fazendo planning, tá fazendo retro, e aí tipo, pô, mas a gente é sustentação, não, mas tem que fazer porque a gente é cobrado, senão o nosso time não sobe de camp, senão isso impacta na nossa remuneração variável, então tipo, vamos fazer. Tá rodando aqui, mas daquele jeito. E aí eu cheguei lá e falei, então, mas não rola, né? Não é assim. Talvez você não precise falar que você está fazendo Kanban, talvez você deixe todo mundo achar que você está fazendo Scrum mesmo, mas assim, para se adequar, você faz um depara, né? Você está fazendo replenishment? Então você responde que você faz planning, alguma coisa assim. E de forma nenhuma o que eu estou falando é uma crítica ao Scrum, nem nada disso, mas é uma questão do fit for purpose, é o cenário. É exatamente por isso que o Santander começou com o Scrum, que existem 220 times. Você não acredita que em 220 contextos dá para se plugar a mesma coisa. E é um contexto muito claro que você está falando. Se a diretriz da organização é usem Scrum, você tem que mostrar que Scrum não é fit for purpose nesse caso aí, ou a segunda forma cara, faz o que se encaixa e faz de conta que você está fazendo Scrum com sprints mensais. Vai lá no Gira, lança uma sprint por mês e pronto. Sugestão, conversar com a Agile Coach lá. Vai lá, Leandro. Então, cara, eu acho que se você está numa empresa que só pode fazer deploy a cada 3 meses, eventualmente você vai conseguir rodar Scrum fazendo manutenção ali, fazendo sustentação. Você vai pegar ali o que é prioritário para corrigir, você vai montar a tua sprint ali de 15 dias, vai fazer, o deploy vai acontecer a cada 3 meses mesmo, talvez você vai ter dor de cabeça ali na última semana, nos bugs que vão chegar na última semana ali, todo mundo vai querer enfiar dentro daquele deploy, né? Mas vai aparecer aquele cara que não apareceu durante os 3 meses, vai falar que o dele era o mais urgente, ninguém olhou, aquelas coisas todas que os seres humanos são ótimos em fazer. Mas eu iria um pouco na ideia Cara, eu acho que essa coisa de maturidade, você faz dele, então você é maduro, eu acho isso a coisa mais estranha do universo, assim, entendeu? Eu acho isso muito, muito estranho, assim. Mas, enfim, você está dentro de uma empresa que está te pedindo para seguir esse caminho, assim, então você meio que tem que seguir esse caminho. Se você tem que fazer deploy a cada 3 meses, cara, eu acho que dá para você levar a vida ali. Agora, se você deixar slots, que nem o André falou, né? Se você tem que fazer um pouco de tudo, tem que colocar features novas, e você tem que trabalhar com bugs também, aí eu acho que é legal você começar a medir o que chega de bug por semana ali, começar a mapear isso e fazer uma matriz para apresentar para o teu chefe, ó, a gente tinha 10 features para fazer, chegaram 15 bugs, nós estamos entregando 15 bugs e 5 features, entendeu?
Acho que fazer uma matriz dessa e apresentar o porquê que a vida aconteceu do jeito que aconteceu, e continuar fazendo as deles, continuar fazendo o que está sendo feito ali. Aí lidar com o time pode ser um problema dentro desse mundo aí também, né? As pessoas ficam meio perdidas ali de que eles têm que fazer. Mas se você começa a fazer uma matriz e começa a deixar slot, pode ser um caminho. Se você tem que fazer deploy a cada X tempo, talvez funcione. Mas é um cenário, é um problema maior do que só o seu time, né? Eu acho que essa coisa de você é maduro porque você faz dele, você é maduro porque você faz isso, você faz aquilo, cara, isso realmente faz sentido nesse time fazer dele, entendeu? Será que conversar 2 vezes por semana não é suficiente aqui? Ou você está fazendo ali manutenção, será que você não tem que parar 2 vezes por dia e olhar o que está acontecendo ali numa situação que está tudo pegando fogo? Você está num caos completo, será que parar 2 vezes por dia ali, alinhar com o time para que lado precisa correr não é uma boa? Então ter 2 deles, sei lá. Eu acho que o problema ali não é só o seu, não. Eu acho que é o entendimento geral que eles têm ali, tá? Isso daí me parece uma interpretação muito ruim do que eu acho, tá? De forma geral dentro da empresa, sim, cara. Eles estão impondo tudo isso dessa forma, estão falando assim, o universo é quadrado, assim, coisa e tal. Isso não me parece ágil de forma alguma. Acho que o problema não está só no seu time, não. Beleza. Já passou alguns minutinhos, mas vamos encerrar o tema aqui. Jéssica, manda ver. Bora lá, então. Bom, eu gosto de fazer a comparação com agilidade com o goji berry, né? A gente acha que quando a gente vai comer o goji berry, a gente vai perder 20 quilos em uma semana. Só que a gente esquece que além de eu ter comido o goji berry, eu tenho que mudar o meu mindset, mudar a minha chave para ter uma dieta, para fazer exercício físico e tal. Então as pessoas acham que, vou aplicar Scrum, vai resolver todos os problemas da minha empresa. Aí as pessoas vão lá, pegam uma receitinha de bolo, né, que tem do Scrum ou do Kanban, ou whatever, colocam na empresa e não dá certo. Por quê? Além de você ter várias práticas e ferramentas para você seguir, você tem que mudar esse mindset, né? E pelo pouquinho que você falou, é evidente que esse mindset não mudou ainda. É questão de tentar comer o goji berry para ter um ganho que não vai ter, saca? Então é mais nesse sentido mesmo. Beleza, obrigada. Nath? Nossa, esse tema aqui rendeu também. Bom, eu já trabalhei com bastante time de infra, eu trabalhei 11 anos com isso lá na IBM, né, operações infra, e, cara, se você conseguir tirar um pouco a visão do Scrum e pensar que o Scrum, na verdade, são pequenos ciclos PDCA, que são indicados, né, a cada 1, 2 semanas ou no máximo 1 mês, eu já tive times que trabalhavam com turnos, né, então a pessoa chegava às 8 da manhã, ela fazia uma daily para ver o que ela ia pegar de trabalho, porque era operação, então todo dia chegava coisa nova. Durante o dia ela ia rodando ali, ia tentando resolver esses problemas. Quando chegava no final do turno, via o que tinha conseguido entregar, o que não tinha, passava para o próximo. E aí a gente ia abrindo análise de causa raiz em cima dos problemas para a gente ir fazendo melhorias. Então, a gente tirar um pouquinho essa visão de que o Scrum, né, é essa coisa engessada de cadências, etc., e pensar mais pequenos ciclos de melhoria. Então, se você não tem previsibilidade, porque você está trabalhando com coisa, todo dia está chegando coisa nova, então, cara, todo dia vamos fazer planning, vamos puxar, vamos entregar e vamos até a gente conseguir, né, como o André falou aí várias vezes, de forma evolutiva, fazer melhoria contínua, fazer automação, fazer procedimento, etc., para a gente sair desse ciclo, né, sair desse ciclo vicioso. Da minha parte é isso. Obrigada, Nath. Cris? É Cris Basílio. Tá no mudo. Oi, perdão, tava tentando tirar do mudo, tava meio difícil. Vocês estão me ouvindo? Sim. Certo, rapidinho que eu tenho para falar. Eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu sou Scrum Master, trabalho com Scrum, já vivi essa realidade que foi relatada aí, e acho que uma forma de trabalhar com isso, assim, se não tiver como sair disso, né, eu entendo que o caminho é tentar explicar que realmente isso pode
enfim, não está agregando valor para ninguém, esse não é o método correto para isso, mas eu acho que uma coisa interessante é tentar procurar um patrocinador, vamos dizer assim, para não dar nome de product owner ou algo parecido, mas procurar alguém que patrocine vocês a ter evolução e pelo menos fazer um Scrum Ban, que é o que a gente conseguiu fazer lá. No seguinte sentido, a gente fez através de análises de RCA, dos tickets que estavam chegando, avaliar mesmo onde estavam os gargalos maiores, onde tinha mais problema, e aí tratar como áreas de possível evolução para evitar que a torneira dos bugs continue aberta, vamos dizer. E aí esse patrocinador acaba organizando o backlog de evolução nesse sentido de refactoring, de melhoria, e pelo menos faz sentido, você consegue ter um planejamento, consegue ter uma quebra de atividades, tudo, um sentido de chamar de Scrum, e talvez depois dê um outro passo, que é falar, não, agora todo mundo entendeu que isso é Scrum, então agora vamos só para Kanban, porque é o melhor para todo mundo. Talvez seja uma forma de ganhar a confiança de algumas pessoas, de elas entenderem para que serve cada coisa, não sei. Isso funcionou lá, tá? Só um comentário, mas eu concordo com o que todo mundo falou. Obrigado, Cris. Por último, o Diego. Oi, gente. Qual é o nome do rapaz que fez a pergunta? Começa com M, peraí. É um nome difícil. Então. Ele saiu. Andrews, né? Maigon. Olha lá, começava com M. Maigon, cara, talvez a gente tenha se conhecido, você não me é estranho, talvez foi recentemente na mesma empresa. Cara, eu penso igualzinho a você. Se for na mesma empresa, acho que a gente vive a mesma realidade. Só que assim, eu acho que a gente tem que usar a estratégia a nosso favor nesse caso. E pegando o ganchinho da última colega que ela falou Scrum Ban, é assim, quando a gente fala do Scrum puro, né, existe o Scrum puro e o Scrum But e o Scrum End. Quando a gente fala do Scrum End, a gente consegue consolidar, por exemplo, um método evolutivo como é o Kanban junto com o Scrum. A partir daí a gente começa a mostrar valores que quando as pessoas acham que só o Scrum mostra, o Kanban também mostra e às vezes até muito mais. Então assim, de repente, vai fazer sentido você usar um pouco as cerimônias que o Scrum prega, mas cara, gerindo tudo isso que você está fazendo num quadro Kanban. E aí aos poucos você vai disseminando tudo aquilo que o Kanban tem, que o André passou aí no começo. Então, assim, aos pouquinhos você vai mostrando que, de repente, certas coisas que o Scrum pega, que o Scrum Guide prega, por exemplo, que a gente usa muito no Scrum, para esse contexto que não vai fazer sentido. Então, o Kanban, ele vai se mostrando com mais força e gerando mais valor no dia a dia do seu trabalho. Então, eu estou usando isso lá porque eu acredito que em dados momentos o Scrum não favorece a minha realidade, o Kanban favorece mais. Então, a galera tem esse pensamento mesmo de que é o Scrum, é o Scrum. Tanto que hoje eu disse numa reunião que vocês sabiam que o Scrum Guide diz, atualizado, que aquelas 3 perguntinhas mágicas são mecânicas e que elas não são mais obrigatórias? Algumas pessoas quase caíram para trás e viraram a cara para mim. Então, tudo uma questão das pessoas começarem a enxergar valor numa coisa que elas não conhecem. E aí, acho que mostrando devagarzinho, elas vão começando a enxergar e aquilo vai mudar. É difícil você mudar a cabeça e virar a chavinha das pessoas do dia para a noite. Então, a melhor forma de fazer isso é usar a estratégia a nosso favor e fazendo devagar e mostrando valor. E o valor vai crescendo até que uma hora aquilo se torna uma realidade, uma verdade. Então, acho que é só isso. Se a gente vai falando da mesma empresa, me procura amanhã. Beleza, obrigada. Quer falar, André? Continua. Tá, não preciso falar. Beleza, pessoal, obrigada. A discussão foi acalorada. Gente, se vocês querem falar, eu já ia encerrar. Quem falou aqui? O Diego? O Thiago, quer falar rapidinho? Baixou a mão. Então tá bom, baixou a mão. Beleza, gente, a gente já passou, era até às 9h30 a discussão, mas ela foi acalorada. Eu vou falar agora um pouco dos próximos eventos que a gente tem. Primeiro, eu quero agradecer a participação de todo mundo, a participação do André, tá?
Mas antes de encerrar, assim, para valer... Posso falar uma coisa, Mi, antes? Rapidinho? Com certeza. Bom, obrigado aí por tudo, achei muito legal. Tem alguém aqui que estará no Agile Trends nos dias 12 e 13? Não, 17 e 18. 17 Bom, eu estarei no 12 e 13. Caso alguém que está aqui queira, olha o que eu tenho aqui. Pôster da Kanban Picture. Aí me manda uma mensagem aí eu entrego lá no Agile Trends, que é o próximo evento que vai rolar. Então, aí eu posso entregar lá um pôster para quem quiser ajudar o seu time lá, explicar como é que é o Kanban usando a Kanban Picture. Aí só me chamar aqui que eu levo lá. Beleza, legal. Bacana. Não saiam, gente. Eu acabei de enviar lá no chat do Zoom um sorteio que a Nath conseguiu pra gente. É um treinamento de Lean Inception que vai ocorrer nesse final de semana lá em São Carlos, São Carlos, dia 23. Se inscrevam se vocês querem participar, tá? O anúncio vai ser feito nas nossas redes sociais, tá? Então o link tá lá no chat do Zoom, quem tiver afim. Vou compartilhar rapidinho minha tela aqui dos próximos eventos que nós teremos. Ai, tá travando a minha tela. Share, agora foi. Então, os próximos eventos nossos serão... O outro vai ser remoto, vai ser no dia 3 de abril, na quarta-feira, às 8 horas. A Nath vai falar sobre mentoria Agile Campinas. Ela quer falar um pouco, Nath? Que o pessoal estava te procurando para saber como que se palestra e tal? Legal. Galera, se inscrevam no treinamento de Lean Inception lá em São Carlos, porque a gente está trabalhando muito para tentar trazer esses treinamentos para o interior. Então, se não tiver procura, a galera de São Paulo vai desanimar e a gente não vai conseguir mais fazer isso. Então, se inscrevam aí no sorteio que amanhã a gente vai dar o resultado. E da mentoria, a galera estava procurando. Eu ofereci no Dia das Mulheres a questão da mentoria para quem quisesse começar a palestrar. Várias pessoas me procuraram e aí eu propus a gente fazer esse tema junto para todo mundo poder conversar, colocar as dúvidas e também para quem tem experiência compartilhar. Eu convidei a Mi, porque a Mi eu acho que é uma pessoa legal para contar a história aí. Que ela começou a palestrar há pouco tempo. Eu vou tentar lembrar também, porque eu tô meio velha, então não lembro mais como foi, mas eu vou tentar também compartilhar a minha história. E a galera que quiser compartilhar e a galera que tiver dúvida e quiser começar, vamos participar. Já tem muita gente inscrita, já tem mais de 30 pessoas inscritas, se eu não me engano, até 50, se eu não estiver enganada, pessoas inscritas nesse meetup. É isso, pessoal. Beleza, eu cliquei sem querer aqui, volta. Opa! Outro remoto a gente vai acontecer na metade do mês, 17 de abril, vai ser de OKR, tá? E o presencial nosso, a gente vai sair de Campinas e vai lá para Jundiaí no dia 27 de abril. Não é 8 horas da noite, é 9h30 da manhã, tá? Não é à noite, não, é de manhã, então ele encorre. Os próximos eventos... Vai rolar o Agile Day interior no dia 23, tem o Dev Camp só lá em agosto, tem bastante tempo. O que mais que a gente tem aqui? Tem o Trends, o Agile Trends vai rolar agora em abril em Sampa, tem o TDC Floripa dia 23/4, o Agile Brasil, que lá é outubro, não é outubro não, é setembro, né? Setembro vai rolar esse ano, e o Lean Kanban, que deve rolar só em novembro, lá no finalzinho do ano. Deixa eu ver como nos contatar. A gente está no LinkedIn, estamos no Twitter, eu acho que praticamente todas as redes sociais, no Instagram, no Facebook. A gente tem uma comunidade dentro do Slack da Agilidade, do Agile Campinas, e também tem grupos do WhatsApp. Aí, se alguém puder mandar lá no chat do Zoom, que eu acho que é até mais fácil de entrar aqui, porque deixa eu ver se eu consigo, peraí. Eu consigo enviar aqui. Vou sair do meu Zoom aqui e enviar aqui, ó. Você tá fazendo aí, deixa eu comentar. Já o Beer dia 28/3, lá no Castelo. Já divulgou no Meetup?
Não, a gente não criou ainda, mas o pessoal ficar esperto aí, porque lota, né, em 2 minutos. Não é 2 minutos, não é 2 horas? Não chegamos em 2 horas ainda não. A última vez foi Não? 14 horas, lotou em 14 horas. Sucesso. Então, Cerveja não tem um evento como ser ruim. é isso aí. Então tá. Nath, quer comentar mais alguma coisa? Não, só agradecer o André e perguntar se ele quer fechar com alguma coisa, fechar com alguma palavra aí no nosso evento. Obrigada. Bom, eu só tenho a agradecer, gente. Foi muito legal aí, todo o suporte de vocês. Eu espero que o evento tenha gerado o valor que a gente esperava, né? Espero que tenha sido fit for purpose. E aí, se vocês tiverem algum feedback, eu não sei se depois o pessoal vota, ou tem alguma coisa assim, ou enfim, feedback é sempre bem-vindo. A base toda do evento foi em cima da Kanban Picture, que foi conforme vocês me pediram. E então eu coloquei aí o link, está lá no chat, tem o meu blog, Cazé, meu apelido, né? Então blogdocazé.com.br/Kanban Picture. Aí tem lá explicando o que é Kanban Picture, dá para baixar a Kanban Picture, dá para ver um vídeo explicando a Kanban Picture. E fico à disposição aí do pessoal, LinkedIn, redes sociais aí, etc. Estou trabalhando bastante com Kanban no momento, mas, enfim, ágil em geral, sempre muito bom a gente conversar e discutir. Aí eu fico à disposição e só tenho a agradecer. Falar que no dia 13, no Agile Trends, eu vou fazer uma palestra que não vai ser de Kanban. Sobre o título da palestra é Cross Planning, mapeando e priorizando interdependências com mais de 100 times ágeis. Então é como a gente tem trabalhado com demandas entre equipes aí numa organização muito grande. Então, espero quem puder lá. E valeu. Valeu. Então tá, gente. Obrigado, André. Foi com certeza muito produtivo. Eu acho que a galera gostou mesmo. Olha os feedbacks lá no chat. A galera tá gostando. Então, obrigada pela participação de todos e a gente se encontra por aí, tá bom? Valeu, gente. Boa noite para todo mundo. Bom descanso. Tchau, tchau.